Olá pessoal, mais uma vez aqui com você fala, Valdeir Carvalho. Vamos falar agora sobre futebol, falando sobre o Vasco da Gama rapidinho, porque o Santos venceu o Juventude por 3-1 e complicou a vida do Vasco. O Vasco está na zona do rebaixamento com 15 pontos e o Santos, com a vitória sobre o Juventude por 3-1, chegou a 18 pontos, deu uma distância boa, né? 3 pontos em relação ao Vasco, que é o primeiro time da zona do rebaixamento. Então, quer dizer, a situação fica muito complicada. O que acontece no Vasco é que a gente observou na entrevista coletiva do Fernando Diniz após o jogo contra o Mirassol, ele praticamente está jogando a toalha. Ele já não está com aquela pujança toda que ele, no início, com aquele otimismo. Ele percebeu, a ficha está caindo, que o time do Vasco é um time muito limitado, é um time ruim. Né? E também as condições financeiras do Vasco acabam não ajudando. Se bem que o Pedrinho, a gente ainda continua acreditando no trabalho do Pedrinho, é realmente uma pessoa de boa índole, né? Isso a gente não vai negar, mas temos que concordar que algumas contratações, assim como foi feita a contratação do Lloyd Augusto, foi um tiro no pé. Gastou-se muito dinheiro, está se gastando dinheiro com um jogador que não produz. Então você precisa ter no elenco um plantel, jogadores que possam entregar, que possam produzir. Então algumas contratações, infelizmente, e na gestão do Pedrinho não foram boas para o Vasco. Contratações, até porque o Vasco já desfez o contrato dele com o Dimitri Payet, está sobrando 1,5 milhão no Vasco, então é logicamente que o Vasco poderia contratar o jogador até por um valor mais baixo, mas que possa chegar e somar. Ou então buscar na base. Então a gente também não entende por que não se faz o trabalho com a base, uma vez que o Vasco, na parte financeira, não está muito bem. Então, isso faz com que o Fernando Diniz, né, com todo o seu otimismo, já esteja também um pouco meio ali preocupado. O Vasco está na zona do rebaixamento, um time nessa situação fica difícil de sair. O Vasco tem um jogo muito importante agora, nessa semana, vai enfrentar o CSA para poder avançar às quartas de final da Copa do Brasil. O jogo é em São Januário, o Vasco tem que vencer, não pode nem pensar em empatar. Se empatar, vai ser muito ruim. Não que isso vai desclassificar o Vasco, mas o CSA é um time da terceira divisão. Então a cobrança será muito grande, porque você precisa vencer. Você tem que vencer um jogo desse, até para o Vasco pegar mais confiança. Porque se você não ganhar do CSA, vai ganhar do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro também no final de semana, vai ficar difícil. Então esse jogo é necessário o Vasco ganhar, convencer e passar de fase, para que essa má fase que está no Vasco da Gama também possa ser afastada. Eu sou o Valdeir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.